Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Lohini e este vídeo é o segundo episódio de uma série que eu construí para você que tá dando seus primeiros passos no Notion e quer aprender a usar mais essa ferramenta, já viu que ela tem potencial imenso de te ajudar a organizar a tua vida, te ajudar a ter mais produtividade. Então eu quero te ajudar a se destravar. E no primeiro episódio nós fizemos uma ambientação completa no Notion, te expliquei o que é o Notion, como funciona a lógica do Notion e principalmente fiz essa ambientação para que você entendesse onde é que se situam as principais ferramentas do Notion, onde é que ficam os recursos de texto, que muitas vezes eu ouço dos meus alunos: Gabi, eu entrei no Notion, fiquei completamente perdida, vi ali uma página em branco, vi ali alguns modelos, mas não consegui destravar, né? Então, na primeira aula desta série, eu recomendo que você veja, caso você não tenha visto, você vai encontrar essa ambientação completa. Já nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre um dos principais recursos do Notion que, pra mim, gente, fez com que o Notion se tornasse um dos melhores aplicativos do mercado de organização, produtividade, que é o recurso de banco de dados. Você vai entender nesse episódio aqui como usar os bancos de dados, quais são os tipos, como usar as propriedades, como usar o básico do banco de dados. Você vai entender aqui como sair daqui sabendo manusear esse recurso do Notion, que é uma das principais funcionalidades para você começar a construir as ferramentas ou começar então a usar bem os seus templates. Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente ter essa experiência completa. Se você não acessou a primeira aula, acesse esse card aqui para acessar o primeiro episódio, depois volta para esse vídeo para a gente continuar. Então, antes de começarmos, só quero te pedir uma coisa: não deixa de curtir esse vídeo, sabe por quê? Porque isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho, a levar esse trabalho para mais pessoas. Vocês não têm noção do quanto me ajuda. Em segundo lugar, se você quer organizar a sua vida, dar mais passos em relação a ferramentas de produtividade, inclusive como aplicar um método dentro do Notion de organização e produtividade, venha aqui para esse canal, se inscreva aqui, aperte se inscrever para você receber todos os nossos vídeos, ative as notificações também para que você nos acompanhe aqui. Então, vamos lá aprender sobre bancos de dados. Primeiro, vamos entender o que são os bancos de dados. Bom, bancos de dados nada mais é do que uma ferramenta que o Notion disponibilizou dentro do aplicativo para que a gente insira nossos dados. Esses dados, a depender da funcionalidade que você atribui ao banco de dados, pode ter naturezas distintas, como podem ser nomes de clientes, podem ser tarefas, podem ser projetos, podem ser o que você quiser. E o interessante de um banco de dados é que com esse recurso você pode categorizar esses dados, classificar, filtrá-los, atribuir uma data, e tudo isso nós vamos ver aqui. Então eu estou aqui numa página em branco para a gente começar a trabalhar esses bancos de dados. Como você vê, eu estava na página do Notion, onde já tem aqui algumas opções, 6 opções de layout de bancos de dados diferentes. Tem aqui Database. Então aqui dentro, gente, ele já te mostra quais são as opções que você tem, que o Notion oferece. Quando você clica em algumas dessas opções na página, você vai abrir um banco de dados e ele vai abrir em formato full page. O que é isso? Ele vai usar toda a página em branco exclusivamente para um banco de dados, diferente do formato inline. O formato inline, ele funciona da seguinte forma. Vou até mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, na minha máquina de conteúdo, eu tenho uma página que era aquela página em branco, onde, por exemplo, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, isso aqui é um banco de dados que eu nomeei como tarefas e prazos. Dentro desse banco de dados, eu organizo, classifico e trabalho todas as minhas tarefas relacionadas à produção de conteúdo. Percebe que, além desse banco de dados na minha página, existem diversas outras coisas? Esse formato aqui que eu inseri de banco de dados é o formato inline, ou seja, ele usou uma linha do Notion para inserir nela um banco de dados, e quando eu trabalho num banco de dados inline, eu posso ainda usar essa página para colocar diversas outras coisas, como eu fiz aqui com vocês, tá? Então aqui, voltando no nosso episódio 2, que é a nossa aula, aqui como vocês podem ver, o banco de dados que vai trabalhar aqui, deixa eu selecionar aqui um banco de dados.
Quando eu abri esse banco de dados, apareceu uma série de bancos de dados já existentes e apareceu o novo banco de dados. Eu vou clicar aqui para você visualizar melhor. Olha só que interessante. Abriu para mim um banco de dados com layout table, que é um layout tabela, muito parecido. Tem gente que até fala, tabela no Notion, mas não é tabela, se chama banco de dados, é porque as pessoas resgatam ali os conceitos do Excel, muito parecido ali com as tabelinhas do Excel. E o que eu quero te mostrar aqui, ó, é que se você tentar clicar em qualquer outra área que não seja o banco de dados, você não vai conseguir trabalhar em uma linha, porque de fato nós estamos usando aqui o banco de dados full page. Qual é o formato que eu mais utilizo? O formato que eu mais utilizo é o inline, porque eu posso trabalhar na página diversas outras coisas. Então eu vou abrir aqui mais uma página para a gente trabalhar esse novo formato, tá? Então, geralmente eu não uso esse acesso rápido aqui, eu vou te mostrar outras formas de você criar bancos de dados dentro do Notion. Então, vamos lá. Eu clicando na linha, vai me abrir aqui a opção de usar essa linha para inserir um banco de dados. E você tem algumas formas. Você pode digitar a barra lateral direita e acessar o menu como eu ensinei na aula passada. Dentro desse menu, você vai ter aqui, como você pode ver, algumas seções. Então, aqui é o Basic Blocks, onde você vai ter alguns recursos de texto, principalmente, inline, e você vai ter aqui a seção de banco de dados. E dentro dessa seção, você vai ter algumas opções de banco de dados. A opção de table, board, galeria. E o interessante do Notion é que na medida que você posiciona o cursor, você visualiza como é um exemplo desse banco de dados. Então, esse aqui é o de tabela. Esse aqui, gente, é um formato parecido Kanban, aquele formato do Trello. Esse aqui é o formato de lista, calendário e timeline, tá? Gabi, o que diferencia um layout do outro? Por que usar um layout e não outro? Isso depende muito da funcionalidade que você quer atribuir para a ferramenta. Então, por exemplo, se você quiser simplesmente criar um banco de dados para você gerenciar suas tarefas, talvez o formato galeria ele não seja tão funcional. Porque o formato galeria ele trabalha mais com imagens, ele é um formato que favorece o uso de imagens no banco de dados. O formato galeria talvez seria interessante para você trabalhar com a biblioteca, por exemplo, a biblioteca de livros, onde você quer registrar as capas, quer visualizar os livros pela capa, então seria interessante. Então a opção por cada um desses layouts vai se dar muito em relação à funcionalidade que você vai empregar no banco de dados. E aqui, além dessas visões, você vai ter também banco de dados inline, banco de dados full page, tá? Aqui, gente, qual é a diferença, Gabi, de tudo isso aqui? Aqui ele já te dá a opção direta de você selecionar um formato específico. Então, se eu clico aqui no Table View, por exemplo, ele vai me dar a opção inline. Tá vendo aqui que eu consigo colocar mais informações na página, diferente da full page? E também ele vai me dar a opção Table direto. Se eu clicasse, por exemplo, vamos fazer uma outra opção. Se eu clicasse, por exemplo, aqui em banco de dados inline, o que vai acontecer? A mesma coisa, só que ele vai direto para o banco de dados padrão, que é tabela, tá? Além dessa forma de inserir bancos de dados na sua página, você também pode clicar aqui nesse mais para acessar aquele mesmo menu que nós estávamos e ir lá até bancos de dados e optar pelo banco de dados que você quer trabalhar. Então, agora que a gente já entendeu como cria banco de dados dentro do Notion, quais são os principais formatos, a gente vai trabalhar com os principais layouts. Vou apagar tudo de novo para a gente fazer o mesmo percurso. Eu vou escolher agora um banco de dados tabela, tá? Onde nós vamos aqui explorar essas opções. O que significa isso, gente? Quando o Notion, isso foi uma atualização recente do Notion, quando o Notion abre um banco de dados, você tem a opção de selecionar um banco de dados pré-existente ou simplesmente criar um banco de dados novo. O que significa um e outro, Gabi? Aqui no banco de dados novo, ele vai te dar um banco de dados completamente novinho em folha, onde você vai atribuir o nome do banco de dados, por exemplo. Um banco de dados para as minhas tarefas, e ele vai vir aqui, como você pode ver no formato tabela,
com duas propriedades. Essas colunas aqui se chamam propriedades, tá? Então, essa aqui é a propriedade de nome, tá? Onde você vai colocar aqui o texto. E aqui a propriedade de tag. Tem várias outras que a gente vai explorar. Mas, por exemplo, se eu adicionar aqui um novo banco de dados, vamos lá, board, e acessar aqui um banco de dados pré-existente, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou clicar aqui em metas, por exemplo, ele vai me perguntar qual das visões, ou seja, qual das abas que existe no banco de dados original eu quero trazer para cá. Eu posso escolher uma, e escolhi o banco de metas ativas e vou trazer para cá. Esse banco de dados aqui não tem nenhuma meta ativa, tá? Mas olha o que é interessante, ele já copiou aqui todas as propriedades que existem no banco de dados original, tá? Então, essa opção serve caso você queira trazer para esta página, resgatar um banco de dados que está em outra página dentro do Notion. Como você viu na aula passada, você tem a possibilidade de criar várias páginas dentro do Notion. Então, aqui é uma simulação. Então, agora que a gente entendeu essas duas formas de trabalhar esse banco de dados, ou criando um novo, ou trazendo ali o banco de dados de outro lugar, a gente vai entender sobre os layouts desses bancos de dados. O que são os layouts, Gabi? Quando você clica nesses 3 pontinhos, você vai ver o menu de opções dos bancos de dados. Então, aqui na primeira opção, você vai clicar e vai poder escolher qual é o tipo de layout que você quer que esse banco de dados tenha. Então, você pode escolher board, e aqui já vai te mostrar como ficaria na configuração board, timeline, calendário, lista e galeria. Então, essas são as 6 opções de layouts que o Notion possui, tá? Então, aqui basta você escolher o que você deseja e que você sempre vai poder modificar, tá? Por mais que você escolha inserir um banco de dados em tabela, depois você pode mudar aqui como eu te mostrei. Então, aqui, gente, agora que a gente sabe quais são os layouts, eu quero te mostrar quais são as propriedades. A gente vai trabalhar cada uma das propriedades agora para que você entenda que... Bom, agora que você entendeu os layouts, vamos entender um pouquinho as propriedades? Olha só, aqui nós temos, na tabela que a gente inseriu, no banco de dados que a gente inseriu de formato tabela, nós temos 3 propriedades, tá? Como eu já disse, o nome dessas colunas, tá? Do título dessas colunas é propriedades. Então, aqui nós temos nome, nós temos tags e nós temos data. O que são as propriedades? Eu inseri aqui uma nova linha para você visualizar. A propriedade de nome significa que eu posso inserir texto nesta célula. Então, eu vou colocar aqui um texto exemplificativo. Propriedade tag significa, gente, que eu posso inserir etiquetas para classificar, categorizar as informações que eu estou inserindo. Então, se é tarefas, vamos supor que essas tags aqui podem ser status das tarefas. Então, eu posso inserir em andamento, posso inserir uma tag a fazer e posso inserir uma tag feito, como se fosse um modelinho Kanban. Então, aqui em cima, uma vez que eu clique aqui em cima da propriedade, eu posso renomear status das tarefas, tá? Pronto. Aqui do lado, nós temos a propriedade de data. Uma vez que você clica na célula, você pode escolher datas, tá? Então, eu posso escolher, por exemplo, aqui a data de 10 de maio. E aqui, inclusive, dentro das configurações da data, eu posso alterar, colocar um formato mais usual aqui no Brasil, dia, mês e ano. E além dessas propriedades, nós temos algumas outras aqui que eu quero te mostrar. Ó. Quando você vem aqui em tipo de propriedade, você vai ter texto, que nós já vimos, número, tá? Aqui em número, por exemplo, esse ícone de hashtag aqui simboliza que você tá na propriedade de número. Então, aqui, por mais que você digita texto, ele não aceita. Então tá, eu vou colocar aqui um número aleatório, e o que eu quero te mostrar aqui é assim que você posiciona o cursor, você vai ter esse símbolo 1, 2, 3, você vai poder escolher o formato desse número, se ele é um percentual, se ele está em real, se ele está em outro tipo de moeda. Eu vou colocar aqui em real para se tornar um valor, tá? Então aqui você pode colocar... Como é propriedade de tarefas, talvez essa propriedade nem tenha tanta funcionalidade, mas eu estou inserindo para te mostrar. No maisinho, você de novo adiciona uma nova propriedade. Você vai ter aqui a propriedade select, que é uma propriedade que te permite também atribuir uma classificação, uma etiqueta para aquela célula. Só que diferente daquela ali do status,
A select te permite uma tag por vez. Tá vendo que aqui no status eu coloquei 3 tags? Então, aqui na select, por exemplo, eu vou colocar aqui a opção para você ver como tag 1, tag 2 e tag 3. Então, olha que interessante. Se eu adiciono a tag 1, ela automaticamente substitui a tag 3 que estava, tá? Aqui no status, inclusive, é muito importante que eu coloque uma tag select do que multi-select, que é essa opção de você colocar mais de uma etiqueta por célula. Então, aqui eu posso até trocar. Por quê, gente? Pela lógica do status, ou tá em andamento, ou tá feito, ou tá a fazer. Então, aqui a gente vai editar a propriedade, vem aqui no tipo e modifica para select, tá? As tags cadastradas continuam aqui, só que automaticamente vai acontecer de assim que você seleciona uma, substituir a outra, tá? Então, essa tag aqui é multi-select. Eu poderia, por exemplo, colocar nessa tag aqui, como é uma lista de tarefas, prioridade. Então, dentro das prioridades, eu poderia ter aqui alta, média e baixa. Pronto. Outra opção aqui, data, a gente já viu. Isso aqui, gente, é de você inserir um responsável, por exemplo. Então, caberia muito bem nas nossas tarefas. Nessa tag aqui de adicionar uma pessoa, você pode adicionar quem você inseriu dentro do seu sistema. Então, suponhamos que você esteja aqui numa gestão de tarefas de equipe e você tem outros colaboradores. Então, eu posso atribuir aqui esta tarefa ao responsável Kelvin, tá? Então, é uma propriedade para você adicionar responsáveis. Isso aqui, gente, é para você inserir arquivos ou mídia. Então, aqui, por exemplo, clicando aqui, você pode carregar um arquivo do seu computador. E esta propriedade aqui é uma propriedade checkbox. Geralmente eu uso essa propriedade aqui, gosto até de deixar apagadinho aqui, do ladinho das tarefas, porque uma vez feita, você pode marcar a caixinha, tá? Então, eu gosto de deixar aqui, sempre que eu concluo uma tarefa, eu coloco. Além disso, eu posso colocar aqui, ó, isso aqui é um link, tá? Então, aqui você pode inserir links, tá? E, por último, e-mail e telefone. Então, nessas duas últimas propriedades, não vou nem colocar aqui, mas vou colocar. É o e-mail e telefone, tá? Duas propriedades para você inserir esses dados dentro do Notion. Então, gente, como você já viu, você pode adicionar mais de uma propriedade do mesmo tipo. Na verdade, você pode adicionar inúmeras propriedades e trabalhar com elas. Então, cada célula que você adiciona vai ter aqui formas de você classificar essa informação que você adicionou. Então, como todas essas propriedades estão relacionadas à tarefa, então eu vou dizer que a essa tarefa 2, ela está com status X, o prazo dela é tal, o valor é Y, a prioridade é Z, tá? Você vai classificando, etiquetando essas informações aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então, a gente entendeu agora onde a gente acessa essas propriedades, como que a gente adiciona essas propriedades. E agora a gente vai entender como trabalhar essas propriedades. E agora tem mais um detalhe que eu quero te mostrar. Quando você clica com o botão direito, você tem a opção de ocultar essa propriedade, tá? Então, olha só, temos a opção de renomear, de editar a propriedade. Nós temos opções de classificar aqui a prioridade da colocação dessas células, eu vou falar disso posteriormente. Temos a opção de filtro, que eu também vou falar depois, e a opção de ocultar a propriedade. O que significa isso? Que eu deletei? Não, eu simplesmente ocultei dessa tabela. Muitas vezes, gente, eu costumo usar o mesmo banco de dados para diversas funcionalidades. Então, nem sempre aquela funcionalidade que você precisa em um painel, você vai precisar no outro. Só que você quer acessar, você quer usar o mesmo banco de dados, então o que você faz? Você oculta. Para desocultar, basta clicar no menu, você vem em propriedades e ele vai te mostrar todas que estão à mostra na tabela e todas que estão isoladas ou ocultas, tá?
Se você quiser desocultar, basta clicar no olhinho que tem aqui novamente. Ou se você quiser adicionar nova propriedade, basta clicar aqui ou fazer da forma como a gente fez. Pronto, entendemos como adicionar propriedades dentro da nossa tabela. Agora, o que eu quero trabalhar com você? Eu quero trabalhar as visualizações deste banco de dados. Tá vendo aqui essa opção de adicionar uma nova view, uma nova visualização? Se eu clico nela, é como se eu estivesse abrindo uma nova visualização desse mesmo banco de dados, tá? Então, vamos supor, gente, que eu queira trabalhar aqui num formato Kanban, esse mesmo banco de dados. O que ele vai fazer aqui, tá? Vou colocar aqui até Kanban. Não sei se Kanban é com N. Deixa eu ver. Acho que é. Me perdoem se estiver errado. Aqui, gente, olha só o que ele fez. Eu selecionei um layout diferente para o mesmo banco de dados tarefas, tá? Como é que eu sei que é o mesmo? Tá vendo aqui o título dele? Ó, tarefas, tarefas. E o que ele fez, gente? Neste modelo Kanban, você tá vendo que ele criou colunas, que nem no formato Trello, com as tags que eu adicionei do status. Aqui dentro das tarefas, dentro de status, eu tenho 3 tags, que são as mesmas tags que estão aqui. Então, olha que interessante, ele acabou de me dar uma visualização em Kanban, usando essas tags, para que eu possa trabalhar as minhas tarefas de acordo com o status que elas possuem. Mas você pode fazer isso, gente, com qualquer propriedade. Então, você pode vir aqui nos 3 pontinhos, você pode vir aqui em Layout, e dentro de Layout, você vai aqui em Group By, seja o que significa isso? Qual é o agrupamento? O agrupamento por escolher aqui qual é a célula, a propriedade que você quer agrupar. Então, você pode decidir agrupar por status. Você poderia decidir, por exemplo, agrupar por responsável. Você viu que tem 2 responsáveis lá dentro do meu sistema. Só que o único que eu atribuí foi o Kelvin. Então, vai aparecer aqui o Kelvin e todas as tarefinhas relacionadas ao Kelvin. Se eu adicionasse lá uma outra pessoa nas tarefas, ia aparecer outra pessoa aqui. Eu posso escolher agrupar por data, por link, por prioridade, que é mais uma tag aqui diferente, baixa, média, alta. E na medida que você escolhe pelo que agrupar, gente, você entende que aqui você atribui essa aqui uma nova funcionalidade? Então, vamos supor que a gente queira agrupar por status de fato. Então, eu poderia aqui colocar um Kanban por status. Ou seja, esta funcionalidade não anula esta segunda. A diferença entre elas é que uma tem uma funcionalidade talvez para um momento da tua rotina e a outra possui um outro tipo de funcionalidade. Assim como, por exemplo, vou adicionar uma nova visão de calendário. Talvez você queira uma visão mensal das suas tarefas, tá? E aqui você pode, por exemplo, adicionar um calendário onde você vai ter as suas tarefas agrupadas por data. Então, aqui, observe, todas as tarefas que eu adiciono, aqui a tarefa 2 e tarefa 3. Opa, tarefa 1. Toda tarefinha que eu adiciono aqui, gente, eu atribuo uma data a ela, vou atribuir datas diferentes, elas vão aparecer automaticamente no calendário. Por quê? Porque as visões se comunicam pela seguinte premissa, é o mesmo banco de dados. Então, a cada visão que você adiciona, a única coisa que você está fazendo é mudando o layout do mesmo banco de dados e todos eles estão sincronizados porque faz parte do mesmo banco de dados mestre, tá? Então, aqui, por exemplo, nós adicionamos 3 tarefas em datas distintas e ela automaticamente apareceu no banco de dados. Então, isso aqui é muito importante para você entender como usar, como adicionar cada uma das visões e como atribuir funcionalidades, tá? Agora eu quero adicionar aqui uma visão e trabalhar agora o recurso de filtros dentro dos bancos de dados. Os filtros é uma função interessante, elas ficam bem aqui. E é uma função interessante para te ajudar ou a buscar uma informação por algum tipo de tag, categoria ou propriedade, ou mesmo, gente, para criar ainda mais funcionalidades dentro de uma visão do seu banco de dados. Vou te mostrar como.
Aqui nós temos uma lista de todas as tarefas. Independente de eu ter feito, independente do dia, elas vão estar aqui. Mas imagine que eu quero fazer um banco de tarefas do dia. Como é que eu faria isso? Um banco de tarefas em que só as tarefas do dia de hoje aparecessem aqui. Eu criaria uma nova visão, tá? Vou criar aqui uma visão tabela mesmo para a gente visualizar. E a esta visão eu vou colocar a agenda do dia, que é essa finalidade que eu quero atribuir a essa nova visualização. Só que ainda ela é o mesmo banco de dados que esse aqui. Não mudou nada. Inclusive, todas as tarefas estão aparecendo aqui. Só que eu quero que apareça só as do dia. O que eu faria, gente? Eu usaria os filtros. Os filtros são nada mais... Imagine o filtro, tá? Imagine ali passando todas as tarefas dentro desse filtro. Do outro lado do filtro vai sair as tarefas de forma filtrada. Filtrada pelo quê? Por regras que você vai aplicar ao seu banco de dados. Então, dependendo da regra, e a regra é Notion, eu só quero que você filtre as tarefas do dia, me apresente apenas as tarefas do dia. Isso não significa que ele vai excluir as outras tarefas, mas significa que ele vai te filtrar para que você veja apenas do dia. Então, aqui, o que eu vou usar? Como eu quero tarefas do dia, eu vou usar a propriedade de data para aplicar um filtro ao Notion. Então, basta clicar aqui no filtro, você vai selecionar a propriedade e aqui ele vai te aparecer aqui para aplicar a sua regra. Eu poderia clicar aqui no dia 10 para me apresentar as tarefas de hoje, mas eu quero fazer um filtro automático. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a data, tá vendo que você tem várias opções? Ó, é antes, é depois, é em ou antes, é em ou depois, ou seja, é na data específica ou depois, é entre, tá? Está vazia ou não está vazia. Então, eu quero que a data seja, aí você vem aqui na setinha, today. Porque aí fica automático. Amanhã eu não vou precisar atualizar o filtro colocando dia 11. Today é sempre o Notion vai entender que é hoje. Hoje, aí amanhã vira o dia, vai ser hoje de novo. Então, ele vai filtrar aqui, olha só, tem um filtrozinho azul aplicado e apenas as tarefas de hoje passaram pelo filtro. Então, olha que interessante, gente. Então, vamos supor que aqui no calendário eu adicione mais tarefas para o dia de hoje. Tarefa 4. Tarefa 5, tá? Então, automaticamente, essas tarefas vão aparecer aqui na minha tarefa, na minha visão de tarefa do dia. Então, gente, aqui no filtro, você pode adicionar diversas regras para o seu banco de dados. E uma vez que você aplica uma regra para uma visão, essa regra não se comunica com a outra visão. Então, esse filtro aqui, ele está ativo apenas para essa visualização aqui. Se eu clicar aqui em calendário, você vai ver que em filtros não tem nada ativo, tá? Então, vamos voltar aqui para a agenda. Então, eu quero simular uma outra aplicação de filtro para que você entenda direitinho como a gente pode usar esses filtros. Eu vou adicionar um novo filtro, além daquele que está aqui, eu vou adicionar um novo. Clicar aqui e adicionar o seguinte, olha, eu não quero, Notion, que apareça as tarefas que já foram feitas. Eu quero que você dê uma limpada aí na minha agenda, na medida que a tarefa for feita, que o checkbox for marcado como concluído, eu quero que ela suma. Então, a segunda regra que eu vou colocar aqui é que eu quero que apareça nessa minha visualização apenas as tarefas que estão desmarcadas, tá? As tarefas que estão marcadas, eu quero que sumam. Então, se eu clico aqui, automaticamente aquela tarefa que já foi realizada vai para o arquivo do banco de dados mestre e as tarefas que estão pendentes continuam aqui, tá? Porque eu ainda tenho que fazê-las. Então, isso é uma forma que eu uso muito nos meus bancos de dados de tarefa para limpar a minha visão. E uma vez que eu concluo, gente, isso atua até de uma forma positiva na nossa mente, que você vai vendo aquela lista de tarefas acabando, tá? Então, aqui são 2 exemplos de filtros que eu apliquei nos meus bancos de dados, nessa visão aqui do banco de dados, para que eu pudesse atribuir a ele uma funcionalidade ainda maior. Outra função que eu quero mostrar para vocês, muito interessante, vou adicionar aqui mais uma visualização. E nessas visualizações eu vou trabalhar agora com os responsáveis. É a visão de agrupamento, na verdade, a função de agrupamento. Olha só, aqui nos 3 pontinhos, gente, eu posso agrupar
as minhas tarefas ou os meus dados no meu banco de dados por alguma propriedade existente. Então, vamos supor aqui que eu queira agrupar as tarefas por responsáveis. Olha que interessante. Ele vai te apresentar aqui 2 grupos, na verdade 3, porque tem um grupo de tarefas sem responsável. O grupo da Gabriela Lohini, ele já vai te indicar que tem 2 tarefas dentro dele. Então, olha que interessante. Eu vou ver aqui as tarefas da minha responsável. Se você trabalha em equipe, isso é bem interessante. Você vai ver as tarefas da Gabriela, ver se estão cumpridas em relação, inclusive, ao prazo. Você tem como checar as tarefas do Kelvin, ou até, além de checar, você pode atribuir essas tarefas a Gabi ou ao Kelvin de uma forma mais simples. Basta abrir aqui esta função para você acessar e já inserir ali as tarefas pelo responsável. Essa visão poderia ser corresponsável. Pronto. Então, aqui você já começou a entender algumas funcionalidades aqui. Nós vimos a parte de layouts, nós vimos a parte de propriedades, nós vimos a parte de filtros. Tem vários filtros para você explorar, como essa aula dominando a parte básica do banco de dados. Tem muita coisa para te apresentar, mas muita coisa vai ficar para aulas posteriores também. Eu quero que você saiba que existe essa ferramenta filtro, que dá para você selecionar a propriedade, criar diversos filtros, tá? E aqui também nós vamos ver agora, vimos a parte de agrupamento, e nós vamos ver agora esta ferramenta aqui de priorização da classificação das tarefas. Olha que interessante, gente. Vou colocar aqui preencher os andamentos para a gente trabalhar com esses exemplos. Feito. Olha só, aqui eu vou até mudar, vou botar essa para cá, vou bagunçar tudo aqui para que você veja. Pode ser, gente, que na sua tarefa, ou no seu banco de dados, você queira ver em primeiro lugar aquelas tarefas que estão a fazer, depois veja as tarefas que estão em andamentos e depois veja as tarefas que estão realizadas, tá? Então, tem como você aplicar um critério de classificação das tarefas. Basta você vir aqui em Sort, você escolhe a propriedade que você quer trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui com a propriedade de status. E eu vou falar para o Notion assim, Notion, eu quero que o status seja ascendente ou descendente. Ascendente em relação ao quê? Em relação à posição dos elementos que está dentro dessa propriedade. Esse elemento em andamento significa que ele está em primeiro lugar, esse em segundo e esse em terceiro. Se eu quiser mudar a ordem, basta fazer assim, ó, a fazer em andamento e feito, tá? Uma vez que eu mudo esta regra dentro das propriedades, ele vai usar aquela posição dos 3 elementos para me dizer se vai vir do maior para o menor ou do menor para o maior, tá? Então, olha, aqui, se eu adiciono uma nova tarefa e coloco a ela um status, o primeiro status, ela vai lá para cima, ó. Por quê? Porque eu criei essa regrinha. Se você cria ou se você muda a tag aqui, ó, em andamento a fazer, mudei, ela vai lá para cima de novo. Se eu mudo aqui e boto a última, ela vai lá para baixo, tá? Então, isso é uma forma de você classificar. E você pode fazer essas classificações de forma composta. Aqui eu fiz só com status, mas você pode fazer, por exemplo, em relação à data. Falando assim, Notion, primeiro eu quero todas as tarefas do dia. Dentre essas tarefas do dia, eu quero aplicar o status. Vamos fazer? Então, vamos lá. Adicionar regrinha aqui, ó. Vou adicionar um novo sort agora com a data, né? Nesse exemplo que a gente deu, primeiro vai vir as tarefas do dia, depois data. Então, eu vou mudar a prioridade entre elas. E aí o Notion vai me dar, ó, ascendente é do menor para o maior, ou seja, da data mais próxima para a data mais afastada, tá? Mais distante. E dentro da data mais próxima, olha que interessante, vamos supor aqui que todas são do dia 8. Vamos supor, eu tenho 3 tarefas no dia 8, então elas vão vir primeiro, que é do dia 10 e 12. Em relação à data, o filtro tá ok, tá? O sort tá ok. Agora, em relação aos status, né? Olha que interessante, como eu coloquei aqui primeiro a data e depois a regrinha dos status, o que ele vai fazer? Dentro do dia 8, ele vai olhar as 3 tarefas que estão dentro e vai falar bem assim, qual vem primeiro? Vão ser as tarefas a fazer. Por quê? Porque eu apliquei uma regrinha secundária. E se eu mudar aqui, o que vai acontecer? Se essa for em andamento,
ela vai vir em segundo lugar. Mas se ela for em feito... Opa, peraí. Vou colocar essas duas a fazer e essa aqui é em andamento. Não. Esta aqui eu vou colocar a fazer. Esta aqui, primeiro eu vou colocar feito. Então, vai ter que ir lá pro finalzinho. Tá vendo? A tarefa 1 foi lá pro finalzinho. Então, é assim. Você pode criar uma série de regrinhas de classificação dessas células, tá? De forma composta. Elas vão aparecer aqui de forma azul, em destaque. Se elas não tiverem aí, pode ser porque elas estejam ocultas. Mas basta clicar aqui em sorte que elas vão aparecer ou em filtro para você ver quais são as regras que estão aplicadas. E assim você consegue organizar ainda mais as suas tarefas, tá? Além disso, gente, um ponto muito importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês viram que eu trabalhei esse mesmo banco de dados em visões, mas você não precisa necessariamente trabalhar nessas guias. Você pode, por exemplo, vir aqui nos 6 pontinhos, copiar o link desse banco de dados, tá? E você pode colar aqui embaixo ou em qualquer outro lugar do seu Notion, trazendo essa mesma visão para lá, de forma sincronizada. Isso quer dizer que você não está fazendo uma cópia, tá? Porque a cópia seriam 2 locais diferentes e um estaria independente do outro. Aqui você está como se fosse importando essa visão em tudo que você faz em um, você faria no outro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer. Vou dar o exemplo de colar aqui na página mesmo, mas você pode colar em qualquer lugar do seu Notion, tá? Então, aqui, por exemplo, eu colei o link em uma linha do Notion. Ele vai me aparecer 3 opções. Essa primeira opção simplesmente vai deixar o link da forma como ele está aqui dentro da página. Não é a que eu quero. A segunda opção é, de fato, a que eu quero, que é criar uma visão do banco de dados. Se eu clico nela, vai me abrir um banco de dados que nem esse aqui. E essa terceira é simplesmente para mencionar a página. Ela vai criar uma paginazinha com o nome do banco de dados, como se fosse um atalho para você acessar. Eu vou clicar nessa segunda, tá? Você vai escolher qual é a visão que vai aparecer. Eu quero a visão aqui, calendário. Tá. Percebam que continua sendo o mesmo banco de dados. Tá vendo aqui tarefa? Só que a diferença entre um e outro é que tem essa setinha que mostra que esse banco de dados não é o original. Ele é uma visão deste aqui, tá? É como se fosse É o mesmo banco de dados, mas é como se fosse um atalho, uma visão do atalho. Mas tudo que você faz aqui, você faz no outro também. E por que, Gabi, eu faria isso ao invés de trabalhar nas guias? É puramente facultativo. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar no meu banco de dados. Às vezes eu preciso da visualização agenda, calendário, de uma forma mais fácil para eu simplesmente fazer assim e conferir as informações. Então, vai muito aí da sua forma de trabalhar no Notion, tá? Vou te mostrar aqui, por exemplo, na minha home. Bom, eu tenho dentro da minha agenda uma série de visões, tá? Aqui, por exemplo, olha, eu trabalhei aqui minha visão calendário, tarefas do mês. Como vocês veem, tem aqui minhas guias, tarefas do dia, tarefas do mês, projetos e agenda de conteúdo. Além disso, eu tenho aqui também a minha agenda semanal, onde eu visualizo por data, por dia da semana, tá? Então, assim, eu trabalhei, isso aqui são bancos de dados também, só que no formato lista, onde eu copiei aqui o mesmo banco de dados e coloquei aqui, e, claro, apliquei regras, tá vendo que todos têm filtro, e apliquei aqui de acordo com os dias da semana, tá? Então, vai muito aí do seu estilo de trabalho. Eu gosto muito de visualizar assim, minha agenda da semana aqui, e eu trouxe aqui a agenda, as outras agendas para cá. Voltando, para a gente finalizar aqui, tá? Então, aqui, gente, eu já te ensinei como copiar e colar o seu banco de dados em um outro local. Isso vai ter muita serventia caso você queira levar ele para outra página. Aqui nesse banco de dados, você pode adicionar uma sequência de novas guias, tá? Assim como a gente fez aqui, adicionando essas guias, você vai seguir o mesmo procedimento. E mais, se você quiser, por exemplo, trazer um outro banco de dados diferentes, por exemplo, eu tenho meu banco de dados matriz de conteúdo, tá? Eu posso escolher trazê-lo para cá no formato, defino o formato aqui, ó, calendário, tá? E percebam, esse banco de dados aqui não é o mesmo das tarefas, mas eu consegui
importá-lo de um outro espaço no meu Notion para dentro do meu, na verdade, para dentro de uma guia, tá? Eles não se misturaram, tá? Percebam. Aqui é o banco de dados matriz de conteúdo, onde eu tenho todos os meus vídeos da semana, e aqui é a minha agenda de tarefas. Por que eu fiz isso, Gabi? Depende muito do workspace que você está construindo. Às vezes é interessante para você ter em um só painel tudo aquilo que você precisa para aquela etapa de produção, por exemplo, para aquele momento de trabalho. Então, isso é mais uma forma de você criar e construir aí seus bancos de dados, tá? Gabi, como é que eu faço para apagar uma linha do banco de dados? Gente, para apagar uma linha, basta clicar aqui nos pontinhos e deletar. E além disso, um último detalhe que eu quero mostrar nessa aula é o seguinte. Dentro de cada uma das linhas, nós temos a opção de abrir a página daquela célula. Cada uma das linhas, gente, ou das células desse banco de dados, ele se torna uma página onde você pode construir um universo aqui dentro. Inclusive, você pode adicionar banco de dados, você pode trabalhar informações em texto. E aqui, como você pode ver, você vai ter uma série de propriedades que são as mesmas que você adicionou no seu banco de dados. Aqui você simplesmente está vendo de uma forma diferente, mas essas propriedades aqui são as propriedades da tarefa 6. Além disso, né, você pode adicionar um ícone, você pode adicionar uma cover e personalizar ainda mais a sua página do banco de dados, tá? Aqui, então, nós vimos, isso você pode fazer com cada uma das páginas. Além disso, gente, a importância do banco de dados é que além de você ter as suas informações categorizadas, trabalhadas, isso te ajuda, facilita muito a tua organização dessas informações. Você também tem a possibilidade, tá vendo esse recurso de pesquisa? Você pode pesquisar por qualquer tarefa. Então, assim, você pode ter um histórico. Eu quero a tarefa digita o número 6, ela vai aparecer aqui. Ou então digita uma palavra-chave que você vai encontrar. Não, isso te dá muita confiança de colocar as suas tarefas, até seus projetos, seus planos de ação em um lugar e ter esse lugar confiável para que você possa trabalhar, consultar aquelas tarefas que foram realizadas no mês. Você tem esse histórico. Eu, por exemplo, ao final de cada mês, eu olho para as tarefas que eu cumpri na semana, eu vejo ali um histórico de rendimento, até para trabalhar para a próxima semana, eu vejo, poxa, eu quis colocar, sei lá, 5 tarefas importantes em cada dia da semana passada. Consegui? Não consegui? Devo continuar com esse padrão ou devo ser mais realista em relação ao que eu executei? Isso vai te dando uma inteligência monstruosa para você trabalhar a sua lista de tarefas. Nesse exemplo aqui, eu usei lista de tarefas, mas você pode fazer qualquer coisa aqui. Você pode fazer um banco de dados de clientes, você pode fazer um banco de dados de projetos, um banco de dados de livros, um banco de dados de coisas a fazer em casa. Gente, eu organizei toda a minha vida aqui no Notion. Então, a gente finaliza aqui essa aula. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Foi um pouco longa, né? Mas eu acredito que vai valer a pena, né? A gente fez uma análise, assim, completa da parte básica do banco de dados. Ainda tem muita coisa aí para você aprender, mas eu acredito que, sabendo disso, você já vai começar a dar os seus primeiros passos. Comenta aqui se essa aula te ajudou de alguma forma, se esclareceu alguma dúvida. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu contribuí para o teu avanço. Um beijo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até mais!